deputado federal Eduardo Bolsonaro está naquela terrível situação de que muita coisa equivocada no Brasil não está valendo a pena. Tanto que o Eduardo já afirmou que pode até renunciar ao mandato parlamentar para continuar a atuação livre dele nos Estados Unidos. O deputado declarou que sua pauta única é sancionar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para colocar um freio naquilo que ele chama de pior ditador que sua geração já viu. Eduardo Bolsonaro prometeu ficar eternamente nos Estados Unidos se sanções não ocorrerem e garantiu que não será intimidado por nada. O parlamentar do PL, filho de Bolsonaro, contestou o fundamento da investigação, lembrando que a Procuradoria-Geral da República havia arquivado uma ação semelhante contra ele em março. Eduardo afirma que a lei Magnitsky está sobre a mesa de Trump, com ordem executiva para sancionar o ministro Moraes. O deputado garante que só voltará ao Brasil quando Moraes não estiver mais fortalecido para não ficar sob seu cabresto. Declaração pesada, mas direta do Eduardo Bolsonaro, né, Gustavo Lopes? Sem dúvida, Serrão, e muito corajosa também, né? O Eduardo abriu mão de praticamente tudo aqui. Praticamente não, abriu mão da vida dele aqui no Brasil, né? Do contato com os seus familiares, com os seus amigos, né? Da sua rotina, para ir para os Estados Unidos, porque também estava se sentindo ameaçado, mas por uma missão, né? E a gente está vendo os frutos dessa missão agora, como tem surgido efeito e como essa questão das sanções ela é muito maior e mais efetiva do que nós imaginávamos inicialmente, né? Ela tem um poder de alcance muito grande. E aí, óbvio, né? O regime, e aí é normal de qualquer regime totalitário, né? Ele vai se tornando mais radical quando ele é mais pressionado. Isso é natural dos regimes totalitários, é o que a gente vive hoje no Brasil, então eles estão dobrando a aposta. Né? Então estão dobrando a aposta, querendo trazer o Eduardo à força, digamos assim, né? Vão provavelmente botar ele em todos os processos possíveis e imaginários para tentar pressionar. Mas ele já disse, e aí tem que aplaudir o Eduardo, que senão não vai ser intimidado. Agora tem um outro lado, né, que também é o lado, digamos assim, diplomático dessa crise que está se avizinhando e ela vai acabar acontecendo. Por quê? O Brasil hoje, ele não tem uma relação, né, o governo brasileiro, né, não o Brasil, o governo brasileiro não tem uma relação diplomática estabelecida com o governo Trump. Vamos lembrar que o presidente Trump, desde que assumiu, ainda não nomeou um embaixador americano no Brasil. A gente não tem embaixador dos Estados Unidos efetivo aqui no Brasil. De outro lado, a embaixadora brasileira lá em Washington, né, que representa o Brasil junto aos Estados Unidos, também não tem tanto trânsito com o governo, com a Casa Branca, até porque ela era uma pessoa muito ligada à ONU, né, fez toda uma carreira na ONU, e a gente sabe o que o Trump pensa da ONU. Então, assim, esses canais de diálogo estão muito difíceis. Eu conversei hoje com algumas pessoas ligadas ao meio diplomáticos e me disseram, inclusive, que a tendência é que essa briga fique cada vez mais forte, essa briga institucional e diplomática. Como esses canais não estão abertos, ela acaba gerando muito ruído e muito provavelmente, a embaixadora brasileira lá nos Estados Unidos vai ser chamada ao Brasil, que é um gesto, digamos assim, bastante significativo, bastante forte, né? Que é um gesto pré-rompimento de relações diplomáticas. Não estou dizendo que é o que vai acontecer, mas muito provavelmente isso vai escalar muito. Então, assim, o Eduardo está de parabéns, está numa postura extremamente corajosa e, né, aqueles que debochavam dele aqui, inclusive dentro do STF, inclusive na imprensa, estão vendo que hoje a coisa é séria e vai ficar mais séria ainda. O bicho vai pegar. Fabiana Barroso, ministros do Supremo Tribunal Federal classificaram Eduardo Bolsonaro como instrumento das Big Techs contra a regulação das redes sociais. O Supremo alega que as empresas estão temendo uma decisão que aumente a responsabilidade sobre o conteúdo e vem o deputado como um aliado delas. Os ministros acreditam que as redes sociais fazem campanha para deslegitimar o tribunal através de Eduardo Bolsonaro. Dias Toffoli quer tornar empresas responsáveis por danos a partir de notificação, não apenas por ordem judicial. Ministros defendem que o Estado de Direito tem que reagir e cobram uma defesa mais enfática do Itamaraty. Eduardo acusou a PGR de agir politicamente e reafirmou que no Brasil há estado de exceção. Fabiana Barroso, vem aí
regulação das redes via decisão suprema, via decisão do parlamento, e como é que fica essa história toda? Eles estão aproveitando tudo para justificar a tirania tupiniquim, né? Serrão, a gente realmente está num estado de exceção, principalmente em relação a esses casos, porque já temos, né, esse tipo de condenação. Eu não sei por que aí, né, tanto porque tão dodói, né, vou falar assim, forçando a regulação das redes. O ministro Alexandre de Moraes, quando quis, fez o quê, gente? Tirou o X. Ficamos 2 meses, querem maior regulação do que essa? Pessoas que nem sabem, nem tinham nada a ver, tiveram censura prévia, negócios foram prejudicados, um monte de coisa. É até estranho a gente falar isso, porque é tão óbvio, é muito óbvio. E aí a gente vai, né, então, para esse mimimi, esse blá 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 que não está colando. Eles podem tentar dizer que o Eduardo Bolsonaro é um agente das Big Techs. Pode até ser, não sei, né? Isso para mim é indiferente. O que é diferente, que altera a minha vida, de verdade, a nossa vida, é a interferência do judiciário em casos completamente normais que nem deveriam estar sendo julgados ali no Supremo. Então, todas as denúncias que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, simplesmente ele condensou tudo que todo mundo está vivendo desde 2019, com a abertura dos inquéritos, pela portaria do senhor Dias Toffoli, que vem agora dizer, né, o que ele disse no voto dele. Foi o único que votou em relação a isso, né? A gente teve a ação da AGU, que quer que, mesmo que não tenha maioria, mesmo que o julgamento esteja suspenso, pegar esse votinho aí do Toffoli e fazer valer, né, através de uma liminar. E quem duvida que isso pode acontecer? Não temos como duvidar. Estamos totalmente sem controle, já era o controle. A gente vem apontando se isso ia ter um ponto de retorno ou não, e está aí, né? Eu não sei o ponto de retorno. E realmente o que o Gustavo falou, Gustavo Lopes, eu falei acho que uma hora errado o seu nome, né? Mas é Gustavo Lopes, não vou esquecer. O que ele disse aí, que ele conversou, é de fato o que está ocorrendo. Está aumentando a briga nos bastidores institucionalmente, e uma coisinha bem simples para o pessoal compreender. A esquerda pode fazer o que vocês quiserem. Bolsonaro é um efeito secundário das sanções que virão dos americanos, porque eles não estão tão irritados, não é por conta do Bolsonaro ou dos Bolsonaros. Não é. É por conta do que o ministro fez com quem? Com Elon Musk e com as empresas americanas, né? Então, nós temos aí um efeito secundário. Vocês vão abordar isso ou vão fingir que vocês não viram? Também foi alertado quando aconteceu isso. Nós aqui perdemos a voz de tanto falar o óbvio. Então, pela volta da legalidade no Brasil, né, esse papinho não vai colar, e governo Lula não tem lenha para queimar lá com os americanos, né? Eles mal se conversam. Vai fazer o quê? Milagre? Não vai. Assuntos supremos. A maioria do STF, André Marcília, está apoiando a decisão de Alexandre de Moraes de abrir inquérito contra o Eduardo Bolsonaro. Os ministros consideram ameaças americanas como violação absurda, sem precedentes no mundo. A solidariedade interna no tribunal deve chegar a 100%. 100%. Até Mudinho vai falar em relação a isso, segundo previsões aí dos bastidores. Isso, um integrante da primeira turma é que está contando. O magistrado compara a situação com deportações de brasileiros dos Estados Unidos. A corte critica o silêncio do Itamaraty após as declarações do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. O ministro Mauro Vieira mantém conversas reservadas com americanos para evitar uma escalada. E que vem atualizando o ministro Alexandre de Moraes sobre isso. Achei essa informação final, Marcília, muito bonitinha, né? O Itamaraty, órgão de Estado, né, mais ligado ao Executivo, atualizando o Judiciário, mais precisamente o ministro Alexandre de Moraes, sobre os assuntos. Que bacana, que trabalho bonito, relevante, de relações públicas, né? Isso daí é totalmente bizarro, né, Serrão? Veja, os ministros, eles não têm
de antecipar voto, eles não têm de sair contando pelo WhatsApp o que eles pensam, eles não têm que contar para a imprensa, enfim, mas a gente já esperava, esse tipo de solidariedade é natural, né? Quando você começa a ver, né, que todo mundo que usa terno está apanhando, você começa a falar, opa, vai chegar em mim. É isso que está acontecendo ali. Os ministros, os mais mudos ou os mais falantes, né, os com mais topete ou com menos topete, todos eles são ministros. Então, mesmo que eles tenham uma ou outra divergência, no final das contas, ninguém quer apanhar. Essa é que é a verdade. Então eles, nesse contexto, vão se apoiar, se auto-apoiar. Esse inquérito contra o Bolsonaro é um instrumento jurídico para uma função política, que é de tentar dissuadir os Estados Unidos de fazerem as sanções. Eles sabem que o governo brasileiro não tem moral nenhuma para conseguir dialogar com o Trump, porque o Brasil está... A única moral que hoje o Brasil tem é com Venezuela, com países os mais bizarros possíveis. Então eles estão tentando fazer com que o Bolsonaro, o Eduardo, tente convencer, imagina, os Estados Unidos a voltarem atrás. Os Estados Unidos como se eles não tivessem vontade própria, como se eles não soubessem o que estão fazendo para além daquilo que disse a eles ou não o Eduardo Bolsonaro. Mas a gente precisa entender que os ministros eles estão fazendo esse trabalho conjunto porque a sanção ao Moraes é a futura sanção ao próximo. E a futura sanção ao próximo é a futura sanção a todos. Nesse momento a corte se une, independente de qualquer credo ou cor, justamente em razão de terem receio de serem em algum momento também punidos. Isso mostra como aquilo que a gente às vezes fala, o STF pode ter algumas divergências, mas na hora do vamos ver, na hora da bomba H, ali eles são um só, porque é um poder que se une contra o Brasil ou contra toda e qualquer ameaça. Eles são corporativistas, eles são um poder único e eles se comportam assim como nesse caso. E a embaixadora brasileira Maria Luísa Viotti foi escalada pelo Itamaraty para neutralizar a campanha de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A primeira mulher no principal cargo diplomático brasileiro nos Estados Unidos, que veio da ONU, busca demover Trump de aplicar essas punições. Diplomata mineira com carreira iniciada em 1976, ela foi indicada por Lula em 2023 para o posto. Viotti foi representante permanente na ONU e chefe de gabinete de Antônio Guterres. Embaixadora procura membros do Departamento de Estado norte-americano para defender Alexandre de Moraes. Ela argumenta que as sanções contra o ministro do STF podem implodir uma aliança histórica entre os países. Gustavo Lopes, pode implodir? Pode? Você jura? Eu acho que ela já foi implodida, né? E com certeza não foi por conta das sanções, né? Foi exatamente aquilo que nós falávamos antes, né? O governo brasileiro, vamos lembrar, né? O Lula, inclusive, falou às vésperas da eleição do Trump que seria a volta do nazismo, né? Então, assim, que tipo de relação ele quer ter com o Departamento de Estado americano? Justamente o Trump botou pessoas ali da extrema confiança dele. Não são apenas burocratas, né? São pessoas que pensam exatamente como ele pensa, né? Então, acho que é uma missão que, óbvio, né? É a obrigação dela, ela como embaixadora tem que cumprir essa missão, tem experiência, mas, como eu disse antes, esses canais eles estão fechados, porque o Brasil hoje está sem um representante dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos não tem embaixador hoje aqui no Brasil, um embaixador oficial não foi ainda nomeado pelo Trump, justamente porque o Trump não quer. O Trump não está nem aí para o Lula, a verdade é essa. Não está nem aí para o Lula, não está nem aí para esse governo. Então é evidente que uma emissária do governo brasileiro não vai ter uma missão muito fácil para tentar convencer o governo americano a voltar atrás. Muito difícil. A gente tem visto a forma como o Trump tem lidado com vários atores geopolíticos aí, ele tem pegado pesado com todo mundo, ele não vai aliviar justamente para o seu Lula e a turma dele, né? Então, assim, acho uma missão praticamente impossível, acho, inclusive, como eu falei, conversei nos bastidores hoje com pessoas ligadas à diplomacia, que essa escalada está acontecendo, inclusive há uma intenção de que isso se torne cada vez mais belicoso, e muito provavelmente essa embaixadora vai ser chamada de volta ao Brasil
que é, de novo, como eu falei, um gesto ali às vésperas da ruptura diplomática. Para o país seria péssimo, para o Brasil, porque a gente acaba sendo arrastado junto para essa crise por conta de um governo que é o governo que a gente tem hoje, por conta desse sistema que hoje governa o Brasil, infelizmente. Mas essas atitudes, esses atos, essa forma de levar aqui o Brasil como essas pessoas estavam fazendo, isso em algum momento teria consequências. Essas consequências estão chegando. Agora, em relação à pauta anterior, eu quero ver até onde vai essa solidariedade dos ministros, porque a hora que for cair no precipício, eu duvido que eles continuem de mão dada com as pessoas que estão indo ser sancionadas, porque vai chegar para todo mundo. E aí vai chegar uma hora que eles vão dizer assim, veja bem, ali esse cara realmente foi um pouco radical. Vão soltar a mão. Resumo, né? Aquela velha frase, ninguém solta a mão de ninguém, a gente vai ver quando eles começarem a soltar a mão dos outros. Vamos aguardar os acontecimentos ansiosamente. Enquanto isso, na sala de justiça ou fora dela, a cúpula da Polícia Federal decidiu encaminhar um novo inquérito contra Eduardo Bolsonaro para a DIP. Calma, eu vou explicar o que é DIP. Na era Vargas, DIP era Departamento de Imprensa e Propaganda, mas agora tem uma nova área aqui na Polícia Federal que chama DIP, que é a Diretoria de Inteligência Policial. A investigação foi aberta por ordem de Moraes após um pedido do Procurador-Geral Paulo Gonet na segunda-feira. O inquérito visa a investigar a atuação de Eduardo nos Estados Unidos para conseguir sanções contra ministros do Supremo. A diretoria de inteligência da PF foi escolhida por já ter conhecimento do contexto da investigação. O DIP é o mesmo departamento que cuidou do inquérito da suposta tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder e concentra casos do clã Bolsonaro. A decisão desvia o inquérito da SINC, que seria responsável por investigações que tramitam no STF. Essa SINC é a Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores, que deveria ser a área que cuidaria desse caso. Só que a DIP atropelou a SINC. Tem alguma coisa aí acontecendo na Polícia Federal por determinação do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República. Fabiana Barroso, faz diferença se é a DIP, se é a SINC ou qualquer outra burocracia que esteja investigando o Eduardo Bolsonaro? Serrão, eu estava tentando pensar sério, você falou isso, comecei a rir, já perdi até o raciocínio, mas tem a ver sim. Vamos lá, essa ação começou pelo Lindenberg, aí o Lindenberg, supostamente, tá gente, acionou a PGR, aí a PGR foi lá e falou, ministro, né, temos esse problemaço aqui, aí o ministro, sei lá, em quantas horas já, tá bom, tá aceito, aí teve esse direcionamento, aí eu tenho que ficar pensando, tá, tudo bem, tem um núcleo, então, que é responsável para cuidar somente da família perigosíssima Bolsonaro. Mas aí eu fiquei pensando, e pode ser que tenha a ver, Serrão. Vamos lembrar que a Comissão de Segurança no Senado, que tem uma certa uma ingerência na Polícia Federal, está com Flávio Bolsonaro. Penso eu, será que isso não seria uma forma de driblar, né, então, o legislativo? Se sim, é uma pergunta, se sim, se isso realmente de fato, né, tem a ver, então não estaria o judiciário, através de uma investigação direcionada para um departamento direcionado, violando o artigo 359, né, e todas as suas alíneas? É uma pergunta, porque eu achei muito interessante isso. Mas, assim, o fato é como realmente também o Gustavo acabou de dizer. A batata quente aí, olha que coisa interessante. Ministro Barroso veio pedir perdão, desculpas pela aquela festinha que teve, e também, né, em relação à distribuição desse processo aí do Eduardo Bolsonaro, não foi por juiz prevento. Simplesmente o Barroso falou, toma, que a batata é sua. Isso já dá indício de que o negócio está muito pior e que todo esse desespero de invenção de DIP, sei lá o que, esses outros nomes aí, realmente, né, acaba mostrando que existe uma claríssima perseguição política contra a direita no Brasil, né, e que está redundando agora, né, nessa perseguição absurda
contra Eduardo Bolsonaro. Ouvi dizer que a esquerda estava dizendo aos quatro ventos que Eduardo Bolsonaro ia ter uma ingrata surpresa, né? Sei lá o que queriam fazer. Será que o delegado, aquele que a gente não pode falar o nome porque processa, será que ele iria aparecer de surpresa nos Estados Unidos? Se for isso, vai, amigo, só vai. Pois é, e a gente tem que lembrar que Eduardo Bolsonaro, ele é deputado federal, porém é servidor da Polícia Federal. Ele é escrivão da Polícia Federal e é alvo de um processo administrativo disciplinar que o investiga, embora ele seja parlamentar. Nada disso que deveria estar acontecendo. Vamos agora tratar de liberdade de expressão no Bradock Show, oferecimento Golden Brasil. O ministro André Mendonça devolveu para julgamento o processo sobre regulação das redes sociais no STF. O ministro havia pedido vista em dezembro e agora o presidente Luiz Roberto Barroso deve marcar a data para retomar a sessão. A Corte analisa se derruba o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que responsabiliza as Big Techs por posts de terceiros. A Advocacia Geral da União acionou o STF no mesmo dia para responsabilizar as plataformas por suposta omissão contra a desinformação. A Advocacia Geral da União quer antecipar os efeitos da regulamentação antes mesmo do julgamento final. O governo pretende usar o voto de Toffoli para punir plataformas imediatamente, sem notificação prévia. André Marcília, essa trituração do artigo 19 do Marco Civil da Internet também não fere a soberania do Poder Legislativo ou até a soberania popular, já que isso aí foi aprovado por representantes eleitos do povo brasileiro? Fere a inteligência também, né, de todos nós, porque se você for pegar o artigo, o que diz, quando a gente discute a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, parece que é um negócio muito bizarro. Será que é constitucional o artigo 19? O artigo 19 diz o seguinte, que para você excluir conteúdos da internet, você precisa de uma decisão judicial. Como é que pode ser inconstitucional você precisar de uma decisão judicial para limitar um direito pétreo, um direito à liberdade de expressão, um direito fundamental? Então eu preciso limitar um direito fundamental, que é a liberdade de expressão, nada mais justo do que eu ter uma decisão judicial que mande retirar o conteúdo. Então entender que é inconstitucional você precisar passar pelo judiciário para excluir ou vedar ou limitar e restringir a liberdade de expressão, entender que isso é inconstitucional, isso sim é inconstitucional, esse entendimento é inconstitucional. Então isso é uma bizarrice imensa, mas eles precisam fazer isso para quê? Para poder delegar, terceirizar a censura. O que o STF quer é passar para frente a bola. Eles não aguentam mais ter no seu colo essa batata quente de ficar censurando todo mundo. Eles querem, portanto, entregar a possibilidade de que a censura seja delegada para o executivo e para a própria lei, porque qualquer coisa eles podem até amanhã julgarem alguma coisa e dizer assim, não é culpa minha, é culpa da lei, a lei é que mandou, você entendeu? Então, ou a regulação que a gente fez é que determina. Eles não têm hoje nenhum instrumento, nada hoje respalda todas as decisões do Moraes. Todas as decisões do Moraes, todas as decisões tomadas nos inquéritos, desde 2019, são ilegais. São ilegais. E por que são ilegais? Porque são tomadas em inquéritos ilegais e são voltadas à desinformação, fake news, negacionismo, que nada disso existe na nossa legislação. Então o que eles querem é a possibilidade de delegar censura para outros órgãos e poder, com isso também, ter algum tipo de amparo legislativo ou alguma regulação, ainda que venha do STF, para poder não ficar com a batata quente toda no colo. O STF quer aliviar sua barra e é isso que ele vai fazer com essa regulação. Vamos lá, vamos conferir. Enquanto isso, reação política a qualquer tentativa de censura, porque o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, fez uma postagem nas redes sociais rejeitando a nova tentativa de censura nas próprias redes sociais. O governo Lula planeja enviar ao Congresso um novo projeto de lei disfarçado de proteção às criancinhas. O Palácio do Planalto mudou o discurso
após o fiasco do PL 2630, e agora foca em regulação das redes em vez de aplicação de golpes. Vocês alegam que agora os golpes em vez de fake news. Pereira afirma que regulação de rede não é pauta de governo, mas sim, pauta de governo tem que ser emprego e melhora da economia. O republicano, segundo ele, votará contra caso o governo insista na proposta da mordaça digital. O recado foi direto para Hugo Mota, que não dá um passo sem aval do presidente do seu partido. Vamos lá, essa é boa, Gustavo Lopes. Hugo Mota agora vai ficar do lado do governo ou do lado do presidente de seu partido? Tá ficando eletrizante essa novela, hein? Pois é, tá interessante mesmo, né, Serrão? O Marcília tem um livro fantástico que se chama Censura por Toda Parte. Veja, eles estão tentando de todas as maneiras, seja via STF, seja via lei, seja via PL, seja via decreto, seja via órgãos, né, de controle da desinformação, ou seja, eles estão tentando de todos os jeitos, com nomes diferentes e geralmente com as melhores intenções, entre aspas, né? Isso é para defender a democracia, para defender o Estado democrático, para defender do discurso de ódio, agora é para defender as crianças. Mentira. Na final da história, né, ao fim do dia, se trata de censura. E eles não estão conseguindo e não conseguirão. Então é interessante esse posicionamento do Marcos Pereira, é interessante ver como o Hugo Mota, se ele não tiver tantas viagens para fazer com o Lula, né, não sei se acabou a temporada de excursões ou já vai ter outra, né, porque agora está vindo também, né, o pessoal dos BRICS daqui a um mês para cá, então eu acho que eles vão dar um tempo nas excursões, porque cada vez que o Hugo Mota vai viajar, ele vai, né, recebendo ali toda a catequese no caminho do Lula e a galerinha ali. Então, assim, vamos ver como é que vai ser o posicionamento. Se for a plenária, até acho que seria interessante botar logo para votar um projeto como esse, porque eles não têm voto. Simplesmente não existe a possibilidade de passar no Congresso hoje qualquer tipo de projeto de lei que estabeleça algum tipo de censura. Eles vão tentar, e aí a gente tem aquilo que nós falamos lá atrás, tem que cuidar ali que tipo de, né, de jabutis que eles vão colocar no texto, muito nas entrelinhas ali, um artigo bem escondido, que às vezes é o que depois dá ensejo para que, né, olha, estou fazendo aqui como o Marcelo disse, o problema não sou eu, o problema é a lei. Então a gente tem que ter muito cuidado, mas eu acho, me parece que não existe a menor possibilidade do Congresso hoje aprovar qualquer lei, né, que vá atender essa tara, porque isso é uma tara, né, obsessiva que eles têm com censura, o que é próprio de todo o regime totalitário, sobretudo nesse momento em que eles estão sendo extremamente pressionados. Então tudo que eles querem é que a gente não possa ter aqui esse diálogo franco que nós temos com a nossa audiência, porque tudo vai ser taxado de fake news, discurso de ódio, e seja lá mais que outra criatividade eles inventem. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.